que é a defesa da igualdade racial. Então, desejo a todos excelentes debates, uma boa noite. Acho que quebro aqui também o protocolo e passo a palavra para o profundo conhecedor da pauta, aqui, meu secretário executivo, Juvenal Araújo. Juvenal, a palavra é sua aí. Uma boa noite, um grande abraço. Boa noite a todos, todas e todes. Eu fico muito, muito feliz, né, de estarmos aqui nessa conferência. Eu quero aqui cumprimentar, né, aqui a mesa, né, eu quero cumprimentar o nosso secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana. Quero cumprimentar aqui a Dani Sanches, aqui representando o nosso deputado mais votado do Distrito Federal, da história da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Fábio Félix, que quero aqui deixar também a nossa parceria e sempre a liderança nas pautas ligadas a direitos humanos na Assembleia Legislativa, na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, e a Dani, também uma grande liderança que sempre esteve presente aqui na questão da pauta de direitos humanos e igualdade racial. Quero aqui cumprimentar o nosso nacional da CEPI, também o presidente do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Paulo Roberto. Quero cumprimentar aqui a Manhana, né, vice-presidente do nosso Conselho Distrital aqui de Igualdade Racial. Quero também cumprimentar aqui, representando a Defensoria, o doutor Fabrício Rodrigues, e representando o Ministério Público, a doutora Poliana Silvari, doutora Poliana, a doutora Mariana, né, as duas doutoras Marianas, sempre estiveram ao nosso lado em todas as políticas aqui ligadas a direitos humanos e igualdade racial, junto à Secretaria de Justiça e Cidadania. Eu tenho certeza agora, com a chegada da senhora, nós continuaremos esse trabalho conjunto. Quero cumprimentar a nossa subsecretária de Direitos Humanos e Igualdade Racial, a Sueli, aqui, que há pouco assumiu a subsecretaria, mas por seu brilhantismo, com certeza é mais uma aí a ombrear conosco nessa luta pela igualdade racial. Quero cumprimentar o Diego Moreno, presidente do Conselho Distrital de Igualdade Racial. Enfim, cumprimentar a todos e todas aqui, a todos os servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania, em especial a Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, liderados pelo secretário Jaime Santana, e que também coordenam essa conferência. Eu fico muito feliz, né, fico aqui, peço licença ao nosso secretário Paulo Roberto, que a conferência ainda vai chegar, né? Mas eu fico feliz de ter organizado a última conferência, que foi a 4ª Conferência Nacional de Igualdade Racial. Então, eu fico muito feliz de hoje. Na ocasião, secretário, eu fiz da 4ª Conferência, eu pude proporcionar a adesão do Distrito Federal ao Sistema Nacional de Igualdade Racial. Na 4ª Conferência Nacional e houve a 4ª Distrital. Eu, enquanto secretário, pude ter essa felicidade de fazer a adesão do Distrito Federal ao SINAPI. Pois bem, então eu vou não me alongar muito para que a gente possa... Não é uma palestra, né? É um bate-papo em um momento para nós que é muito importante, em que falar sobre a promoção da igualdade racial, falar sobre uma conferência em que nós promovemos a igualdade racial, para mim ela é muito importante, né? E o tema, quero felicitar a CEPI pelo tema tão importante, né? O título, Enfrentamento ao Racismo e as Outras Formas Correlatas de Discriminação Étnico-Racial e de Intolerância Religiosa. Política de Estado é a responsabilidade de todos nós. Brian, pode começar aí? Tá. A responsabilidade do Estado na política de promoção... Isso aqui é um breve currículo em que depois eu vou estar colocando, mas, né, estou atualmente como secretário executivo da Justiça e Cidadania, aqui ao lado do nosso secretário Jaime Santana, né, como o próprio Jaime disse, assumi alguns cargos no governo federal, né, o maior deles, que eu honro muito, é como secretário nacional de Igualdade Racial. Enfim, pude representar o Brasil na Suíça, no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra durante 2 anos, na OEA em Washington também, na Comissão de Direitos Humanos. Representei o Comitê dos Países de Língua Portuguesa também no Conselho de Direitos Humanos da ONU
em Genebra, e pude fazer algumas outras ações, como a presidência pro tempore da reunião das altas autoridades de direitos dos afrodescendentes do Mercosul. Mas podemos passar. Por favor, Brian. Quero agradecer o Brian que está me ajudando aí sobre aqui durante essa palestra. Então, aqui está o título da palestra. Brian, pode passar. Então, falar sobre o racismo, né, e sobre os nossos desafios em pleno final, né, de 2022, ele é muito importante, né? É um ano para a gente emblemático. Eu vou falar sobre essa questão dos 10 anos da reserva de vagas, né, a questão das cotas raciais, que está no momento da sua revisão, né? E aqui nós temos, os desafios são muitos, né? E talvez o maior deles seja fazer com que negros e não negros respeitem e valorizem a pluralidade e capacidade técnica, acadêmica, social, política da população negra, não somente para ocuparmos cargos voltados para a pasta de igualdade racial, mas que finalmente possamos ocupar e estar onde quisermos. Pensar e reconhecer negros e negras como potência e sujeitos de desenvolvimento social. É muito importante, né, nós falarmos do racismo no Brasil. Muitas pessoas, ou por terem práticas racistas, ou por desconhecimento, acham que a gente não precisa falar da questão racial, não precisamos falar de racismo, precisamos esconder ali debaixo do tapete para que a gente não fale. Pelo contrário, nós precisamos falar do racismo todos os dias, né? Foram mais de 300 anos, né, que é bom lembrar, né, que nós fomos escravizados no Brasil. Essas pessoas vieram, não foi por vontade própria. Esses 300 anos, um pouco mais de 100 anos após a dita, né, abolição da escravatura, que nós até hoje não rompemos, né, essa abolição, ela realmente foi só no papel. Hoje, infelizmente, nós somos a maioria da população brasileira, mas ainda essa escravização ainda ela acontece, principalmente ligadas às questões econômicas, sociais, que eu também falarei um pouco mais à frente. Então, esse resquício da escravização no Brasil fez com que ainda a cor da nossa pele determine os espaços que nós iremos ocupar, e a cor da nossa pele ainda determina onde eu devo ir ou onde eu posso ir. E isso faz com que, independente da nossa questão socioeconômica, o racismo é por causa da nossa cor da pele preta. Quanto mais escura a cor da nossa pele, mais nós somos colocados ao lado, seja da questão das oportunidades, seja nas questões ligadas, principalmente à questão profissional, à questão pessoal, mesmo nós sendo maioria da população brasileira. E pasmem, esse racismo, essa discriminação racial, ela existe nos 3 poderes, né? No legislativo, no judiciário e no executivo. E é importante ressaltar isso. Eu vou falar sobre os 3, e eu vou começar pelo legislativo, né? Hoje, por mais que nós sejamos maioria da população brasileira em que dizem não existir o racismo, nós ainda temos pouquíssimos vereadores negros eleitos, vereadoras negras eleitos, temos pouquíssimos deputados eleitos, pouquíssimas deputadas negras eleitas e muito poucos senadores ou senadoras negros ou negras eleitos. Esse racismo no legislativo ele é muito nítido, porque ele já começa na competitividade, na diferença da competitividade para que aquela pessoa ali ela possa se candidatar, né? Principalmente ligado à questão dos do fundo eleitoral, uma vitória que hoje nós temos melhor do que alguns anos atrás. Hoje nós temos ali o recurso do fundo eleitoral, recurso do fundo partidário, mas nós ainda temos essa questão ligada à questão da branquitude e que se passa pela questão negra, que nós chamamos de fraudes, em que ali as pessoas não negras se passam por negros, como aconteceu no nosso ingresso no sistema de cotas das universidades, como acontece ainda nas universidades, como acontece ainda no serviço público e também no legislativo,
quando nós temos essa dificuldade de algumas pessoas não negras se passarem por pessoas negras para que ali tenha um recurso do fundo eleitoral para que ele possa, então, ser candidato. E o negro, mesmo tendo uma lei em que nos ampare, então o legislativo ainda é um lugar em que a maioria da população ainda não tem condições de ocupar o seu espaço. É o racismo que muitos falam que não existe, que no legislativo ele é muito visível. Nós temos o judiciário. No judiciário, nós só tivemos um momento, né, 2 momentos, em que o negro esteve no alto da pirâmide do judiciário. O mais famoso é Joaquim no STF, o ministro Joaquim Barbosa no STF, e tivemos um outro, que foi o ministro Reis de Paula no trabalho. Em toda a história brasileira, nós só tivemos 2 negros no alto da pirâmide do judiciário. Racismo. Que país é esse em que a maioria da população é negra e que nós só ocupamos 2 vezes o alto da pirâmide do judiciário? E o terceiro é que trata o slide, que é no executivo. Quando nós temos muitas mulheres negras competentes, muitos homens negros competentes, colocamos esses negros nos órgãos de igualdade racial. Se não existisse racismo no Brasil, qual a dificuldade de nós ter um ministro da Economia negro, uma ministra da Saúde negra, um ministro da Agricultura negro, um secretário estadual de Economia negro, uma secretária estadual de Administração negra, um secretário municipal de Administração negro, um secretário municipal de Governo negro, se não existe racismo no Brasil? Se não existe racismo no Brasil, por que esses negros não ocupam os espaços de poder no judiciário, no legislativo e no executivo? Então, nós precisamos desmistificar essa questão de que não existe o racismo no Brasil. Nós só conseguiremos tratar e eliminar o racismo reconhecendo que ele existe. Às vezes sutil, mas dolorido. Só quem é negro sabe o que é o racismo, quanto o racismo ele é cruel para nós negros. Por favor, próximo slide, Brian. É hora de avançar com a criminalização do racismo e não apenas da injúria racial, de implementar a lei de cotas raciais em todas as universidades federais e serviços públicos, assim como a lei 11.645, não apenas como políticas de reparação, mas também como base de valorização da diversidade negra e indígena, de colocar em prática o Estatuto da Igualdade Racial, de implementar o quesito raça-cor nos sistemas de saúde e no censo demográfico, de fortalecer a estrutura institucional da Secretaria Nacional de Política e Promoção da Igualdade Racial, a CEPI, ao qual o nosso amigo Paulo Roberto hoje está à frente. Eu quero falar um pouco sobre a lei, 11.645, que era a lei 10.639, que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a cultura afro-brasileira. A mudança para a 11.645 é que acrescentou os povos indígenas, E essa lei, infelizmente, essa lei não é cumprida na sua totalidade no Brasil. O principal motivo é o que nós chamamos de racismo religioso. Alguns professores, por professarem uma outra fé, se negam a cumprir a lei, porque alegam que falar da história da África é falar de demônios, que nós chamamos de demonização das religiões de matriz africana. E para nós é muito importante que nós, primeiro, possamos desmistificar isso e também qualificar os professores, para que eles conheçam a história da África, a cultura afro-brasileira, e que possam ali, então, passar para o nosso povo desde a escola, desde cedo. E é muito importante dizer dos principais prejuízos dessa lei, que é não contar a história da África para o nosso povo. A história dos nossos livros didáticos, a história no Brasil contada, não é a história do nosso povo negro. É uma história eurocêntrica. É uma história em que parece que nós nascemos da escravidão para cá. Não contam a nossa história na África e que nós fomos ali obrigados a vir para o Brasil escravizados. Se você lê os livros didáticos brasileiros, nós nascemos da escravidão e fomos ali perdoados, Foi um favor de uma princesa não negra que ali nos libertou. É outra falácia, A história da abolição da escravatura é uma falácia,
quantos negros e negras tombaram ali em busca dessa questão da libertação, quantos negros e negras ali morreram para que ali nós pudéssemos ser libertos de uma escravização. E toda a questão da abolição era uma questão econômica da época em que ela foi obrigada, não só pelos movimentos negros, mas uma questão econômica para que ela pudesse ali, então, assinar ali a questão da abolição. Mas voltando, essa história da África não contada traz um dos principais prejuízos para a população negra brasileira. Eu costumo dar um exemplo, né, que toda menina, né, independente da sua cor da pele, ela quer, o sonho dela em criança é ser princesa. Negra ou não negra, toda criança, menina, ela quer ser princesa. Só que a menina negra no Brasil, ela não pode ter esse sonho. Porque nos nossos livros didáticos, os nossos desenhos e nos filmes, em sua maioria, grande maioria, a princesa é sempre loura e dos olhos claros. Essa história da África não contada deixa de contar, deixa de mostrar para esses meninos e meninas negros os príncipes lindíssimos negros africanos, que eles podem ser iguais, as princesas africanas lindíssimas que ela pode se espelhar, os reis negros da cor da pele dele, que ele pode se espelhar, que são lindíssimos, e as rainhas também. Esse principal problema em que essa lei não é cumprida, ela faz com que nós temos um dos principais gargalos ligados à população negra no Brasil, a baixa autoestima. Porque no Brasil, nós aprendemos desde cedo da escola, na rua, que o nosso cabelo crespo é cabelo ruim. Nós aprendemos que o belo e o bonito não está no negro. Porque nós aprendemos desde cedo que a história contada não é a nossa. Então, a Lei 11.645, ela tem que ser cumprida na sua totalidade. Nós temos que incluir nas escolas, no Brasil, no Distrito Federal, o ensino da capoeira nessa lei. É a nossa cultura. Nós precisamos discutir sobre a questão do racismo e monitorar a Lei 11.645. Falando sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que para nós é um dos nossos grandes feitos. Nós temos que trabalhar os artigos, né? A própria cota racial, a reserva de vagas, nós tiramos ali do nosso estatuto. E quero contar uma história, secretário Paulo. Até 2017, quando nós tínhamos um trabalho ligado ao Ministério da Saúde, até quero aqui cumprimentar o Peixinho, que trabalha ainda no Ministério da Saúde, nós tínhamos um problema grande com a subnotificação ligado à questão da saúde integral da população negra. Nós não sabíamos até 2017 se a saúde atendia a população negra. Por quê? Nós tínhamos ali no cadastro das famílias atendidas um item chamado ignorado, ali aonde era a questão de raça e cor. Então nós tínhamos ali amarelo, nós tínhamos ali ignorado, nós tínhamos branco. Então a pessoa ela colocava ali, por não saber ou por não entender muito sobre a questão do quesito raça cor, então ela colocava ignorado. Então até 2017 era subnotificado no Sistema Único de Saúde o atendimento da saúde aos negros. E graças aqui a não só eu, a minha equipe na CEPI, nós tornamos obrigatório, eliminamos o quesito ignorado de todo o Sistema Único de Saúde, tornamos obrigatório o quesito raça cor em todos os prontuários do Sistema Único de Saúde. Então, desde 2017 para cá, hoje nós temos métrica, hoje nós temos dados de como a saúde realmente chega na população brasileira. E com esse trabalho, nós então fomos na Secretaria Nacional de Assistência Social, que também no SUAS era a mesma coisa. Então, até 2017, tanto o Sistema Único de Saúde quanto o Sistema Único de Assistência Social, nós não tínhamos ali o quesito raça-cor. Eliminamos o item ignorado também do formulário do SUAS e tornamos obrigatório o quesito raça-cor. Então, para nós é muito importante que os estados, né, como o DF tem, como os municípios, repliquem isso. E precisamos monitorar isso no Distrito Federal. Não é só recolher os dados, né? O CRAS e o CREAS, mais de 70% da população que eles atendem no Distrito Federal é negra.
E outra coisa, aqui no Distrito Federal, a média nacional é 54%, 56% da população brasileira negra. Aqui no Distrito Federal é 57% da população é autodeclarada preta e parda. Então, nós precisamos trabalhar esses dados, né? Eu espero que nessa nossa conferência nós possamos propor, seja uma das propostas, já existe no formulário esses dados coletados, mas o que está fazendo com esses dados? Né? Está sendo qualificado, os nossos servidores do CRAS e do CREAS têm que ser qualificados para que eles conheçam essa população que eles atendem. Né? É só você ver a questão do CAD único, né? Mais de 80% é a população negra. Então, para nós é muito importante estes mecanismos, Manhana. Esses mecanismos de controle, para nós, ele é muito importante, porque nós precisamos fazer essa transversalidade, seja do Conselho, seja da Subdir, a nossa subsecretaria, seja com a CEPI e também com o nosso governo, né, com o nosso GDF, para que nós possamos monitorar esses mecanismos de controle e nós possamos mensurar, né? Então, na questão da saúde, né, para quem não sabe, e é bom a gente falar um pouco, nós negros somos afeitos a algumas doenças por causa da nossa etnia, né? A que mais o pessoal conhece é a doença falciforme. Porém, nós negros somos mais propensos a ter diabetes mellitus, glaucoma, hipertensão arterial. Então, existe uma política nacional de saúde integral da população negra. Essa política ela tem que ser replicada, e é replicada no Distrito Federal, porém ela tem que ter um maior monitoramento e pesquisas de novas doenças que possam ser afeitas à população negra. Essas pesquisas elas são importantíssimas para que nós ali possamos trocar experiências com médicos, não só do Brasil, mas de outros países, para que ali a gente possa discutir essas doenças, a gente possa discutir ali outras doenças que possam ser afeitas à população negra. Sobre a doença falciforme, o desconhecimento e a falta de orientação à população brasileira, e na sua maioria negra, é o que nos deixa muito preocupados. Por exemplo, como que é detectada a doença falciforme? A doença falciforme é uma malformação dos glóbulos vermelhos, né, que faz com que esses glóbulos tenham ali o símbolo de uma foice, né, como se fosse uma foice, doença falciforme. A doença falciforme é detectada no teste do pezinho. Sequer as mulheres negras sabem dessa informação. A informação e a qualificação para que a população saiba do tratamento, saibam da doença, ainda é ineficaz. E falta uma capacitação e qualificação dos médicos sobre a doença falciforme. Então, a subnotificação da doença falciforme, ela faz com que ainda pessoas negras, população negras, ainda até hoje morram, né? Falecem por causa de doença falciforme, mas subnotificado como se fosse uma outra doença sanguínea. Então, para nós é muito importante que o Conselho, a Subdir, a CEPI, em conjunto, o Ministério Público e a Defensoria também fazem esse controle, mas que nós possamos caminhar juntos para que haja esse monitoramento e haja esse esclarecimento da população e o melhor, né? E o mais importante, fortalecimento dessa política de saúde para a população negra. Pode passar, Brian. Tá. Promover o financiamento de políticas públicas destinadas a diminuir as diferenças relacionadas à pauta racial do país, a exemplo do SINAPIR, de ter nossos corpos representados com dignidade nas produções de mídia e até, quem sabe, unir esforços com todos os mecanismos possíveis para conscientizar sobre a importância de não negras abrirem mão de seus privilégios e atuarem verdadeiramente como pessoas antirracistas. Eu fico muito, muito feliz de falar um pouco sobre o SINAPIR, mas antes disso eu quero explicar um pouco sobre essa questão da política, né? A responsabilidade do Estado com a política de promoção da igualdade racial. Pois bem, quais são, né, eu chamo dos 3 eixos, quais são os 3 eixos principais para que a gente promova a igualdade racial, para que a gente possa eliminar o racismo no Brasil? Primeiro, é a criação de um órgão de igualdade racial, seja no Estado, seja no município, né?
aqui no DF nós temos, né, a Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, seja um órgão, ou uma secretaria, ou uma subsecretaria, mas que tem um órgão de igualdade racial. O segundo pilar, né, o segundo pilar é um conselho de promoção da igualdade racial, igual nós temos o CONDIPI que está fazendo essa conferência. Um conselho em que nós temos ali a sociedade civil e os representantes de órgãos do governo ali, que juntos fazem o controle social. Esses dois pilares unidos e cadastrados no SINAPI, que é o Sistema Nacional, né, de Promoção da Igualdade Racial. Esses dois órgãos é o critério para que sejam ali credenciados no SINAPI. Esses três eixos são a mola dorsal para que aquele município ou aquele estado tenha uma política de promoção da igualdade racial criada. Quando eu assumi a CEPI, secretário, e eu quero parabenizá-lo, né, também por várias cidades e estados que foram feitas adesão na sua gestão. Mas quando eu assumi no final de 2015, 2016, o número era bem pífio de cidades que tinham isso. Então, quando me perguntam hoje, Juvenal, como nós eliminamos o racismo? A minha resposta é: nós só eliminaremos o racismo através de políticas públicas, que nós chamamos de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Não é tapinha nas costas, não é discurso bonito, são políticas públicas de promoção da igualdade racial de uma forma efetiva e de uma forma permanente. Pois bem, falei dos três pilares, né? O órgão de igualdade racial, falei do Conselho de Igualdade Racial e falei do SINAPI. Nós temos hoje 5.570, mais ou menos 5.570 municípios brasileiros, né? E aí, por mais que a gente tenha um trabalho, mas eu quero dar um dado que pasmem, né? De 5.570 municípios, nós só temos hoje 187 municípios brasileiros que têm essa coluna dorsal, esses três eixos, e que tem a política de igualdade racial criada. Então, quando eu pergunto, Juvenal, por que até hoje nós não conseguimos eliminar o racismo? Porque falta a responsabilidade dos gestores, sejam governadores, sejam prefeitos, em eliminar o racismo. Porque se você cria a política de igualdade racial com esses eixos que eu falei, você trata da questão racial na saúde, na educação, no transporte, na economia. Costumo dizer, eu falei sobre a questão da educação, né, sobre a Lei 11.645, falei da questão da saúde integral da população negra, mas eu posso falar da economia, né? A maioria, a mola, né, que move a economia no Brasil hoje são os pequenos empreendedores. E esses pequenos empreendedores, mais de 70% são negros, que nós chamamos de afroempreendedores, que por ano são trilhões de reais gerados por essas mulheres, na sua maioria, que ali vendem ali o seu cosmético, que ali vendem artesanatos para que ali gerar a economia do Brasil. Só que o racismo faz com que essa maioria que gera a economia são os que não têm acesso ao crédito do Brasil. O racismo ainda faz com que eles ainda vivem à margem por causa dessa questão institucional, sistêmica, que o racismo faz. Esse dado ele é muito alarmante, né? 187 municípios só que tem a política de igualdade racial, pouco mais de 1% da Federação Brasileira. Você ter 1% do Brasil que trabalha para eliminar o racismo, 1% dos municípios comprometidos com a política de igualdade racial, é o nosso grande desafio. Repito, não é com tapinha nas costas e com discurso bonito que a gente vai, com discursos bonitos, que nós vamos eliminar o racismo no Brasil. É com comprometimento em políticas públicas. E a responsabilidade é nossa enquanto Secretaria de Justiça e Cidadania, a responsabilidade é do Conselho que está fazendo essa conferência, a responsabilidade é da CEPI, que está aqui o secretário, a responsabilidade é do Ministério Público, a responsabilidade da Defensoria Pública, que nós juntos possamos eliminar o racismo de fato e de verdade. E para nós é muito importante a ferramenta que é o SINAPI, né? Elogiei o secretário pelas cidades que ele conseguiu desenvolver esse trabalho. Quando eu assumi,
né? Eram 30 só, de 5.570 municípios. Em 2016, só tinham 30 cidades no Brasil que tinham a política de igualdade racial. E pude sair, né, em 2 anos aí com cerca de 100 cidades que fizeram adesão. E posso hoje falar que o maior estado da federação, que é o estado de São Paulo, até 2017 não tinha feito adesão ao SINAPI. Eu pude fazer adesão tanto do estado de São Paulo quanto da capital São Paulo. E a minha cidade, Governador Valadares, eu pude fazer adesão da minha cidade ao SINAPI. Então, para mim, é uma ferramenta que realmente nós temos que aprimorar ainda mais. Tem os critérios para que você suba de pontos, criando mais mecanismos e mais ações. É o nosso desafio do Distrito Federal para que a gente aumente a nossa pontuação, criando, viu, Sueli, mais políticas de igualdade racial, para que a gente ali tenha mais benefícios, seja na hora dos editais da CEPI, para que a gente consiga avançar na política de igualdade racial aqui do Distrito Federal. Seu trabalho junto com o Diego amanhã é muito importante aqui, para que a gente possa realmente tornar uma política de promoção da igualdade racial efetiva e permanente. Braia, pode passar. Tá. Só nos fortaleceremos enquanto nação quando as ações das estruturas de governo se firmarem como modelo de gestão participativa, no qual a promoção da igualdade racial seja alicerce essencial para a consolidação da democracia. Não existe democracia sem os negros nos cargos de poder. Não existe democracia com a maioria negra no Brasil ainda vivendo à margem da sociedade. O racismo, como eu disse no início, ele é tão perverso que ele também nos coloca limite dos nossos sonhos, né? Um outro exemplo é essa questão de sonho. Geralmente, as pessoas que têm o maior poder aquisitivo são pessoas não negras, né? Que ali trabalharam e ali são responsáveis maior, melhor do que essa maioria negra. Só que os filhos dessas pessoas que têm o maior poder aquisitivo não negras, os filhos, o sonho deles no futuro é ser iguais aos pais. Então eles querem ser médicos, eles querem ser chamados de doutor, eles querem viajar para a Disney, eles querem ali já cedo ter o seu carro, eles querem ser iguais aos pais deles, que têm uma condição econômica melhor. Então, o futuro deles, o sonho deles é ser iguais aos pais. Quando você muda para o sonho de crianças de maioria negra, que geralmente são da periferia, os sonhos eles mudam, né? O racismo ele limita e separa, influenciando também nos sonhos dessas crianças. Então, o que os meninos, menino e menina negro da periferia querem ser no futuro? Eles querem ser alguém que eles veem na televisão, alguém que faz sucesso, né? Seja na comunidade, seja na favela onde elas moram, seja ali no ambiente próximo, mas alguém que ela vê que faz sucesso e que é igual a ela. Então, o que a menina negra da periferia quer ser? Ela quer ser ou a rainha da bateria, que é sucesso na comunidade onde ela mora, ou a dançarina de funk ou cantora de funk. É a realidade dela e que ela vê como sucesso. E ela quer ser igual. E o menino negro da favela? O que ele quer ser? Negro que faz sucesso no Brasil. Jogador de futebol. O menino negro da periferia, ele quer ser jogador de futebol no futuro. Isso mostra a realidade paralela do Brasil. O racismo, ele faz isso, né? O racismo, a gente fala de racismo estrutural, mas também é um racismo sistêmico, né? Como o nosso professor Hélio Santos gosta de falar. Ele vai ali se retroalimentando. O racismo estrutural, ele faz com que a pessoa pense, não, isso é estrutura, não tem como nós brigarmos com isso. A estrutura, não tem como mexer na estrutura. Não, ele é sistêmico. O racismo, ele faz com que o negro ele tenha um limite para chegar, né? O limite dele é chegar até quase encostado no não negro. Ser igual ou acima, nunca. O racismo sistêmico e o racismo estrutural, ele faz isso, com que nós tenhamos limites nos nossos sonhos, limites ali onde nós podemos chegar. E é importante o quanto nós, negros, sabemos disso, né?
Falei sobre a questão da intolerância, né, que nós chamamos de racismo religioso, para as religiões de matriz africana. Durante o meu tempo na CEPI, eu pude fazer vários trabalhos, somente ali no terreiro da Mãe Beata, no Rio de Janeiro, quando houver os ataques ali, principalmente aos terreiros do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse, junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ali, criminalizar e atuar nessas ações. E eu até hoje, em todo o tempo que eu milito na questão racial no Brasil, eu nunca vi a questão ligada à intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana contra um outro tipo de religião. Na sua maioria, mais de 90%, a intolerância são de outras religiões com as religiões de matriz africana. E para nós é muito importante que nós tratamos não é de intolerância religiosa, é racismo religioso com as religiões de matriz africana. É muito importante que nós possamos trabalhar a saúde nos terreiros, trabalhar a questão da educação nos terreiros. Eu falei sobre a questão do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e eu lembro uma das ações que nós fizemos, manhã importante, foi um caso em que, ligado à questão da assistência e à questão do Conselho Tutelar, é que quando um dos terreiros, se não me engano, em São Paulo, uma criança estava no preceito, né, na época do preceito que fica recolhido, e que essa criança não pôde ir para a escola. Então, o Conselho Tutelar em São Paulo foi lá e denunciou a família, né? Acabou ali querendo entrar com processo contra a família, porque a criança não estava indo para a escola, e ali eu pude atuar para que mostrasse, enfim. Podemos, doutor Edio Silva, que é o nosso grande líder aí, pôde nos ajudar também na orientação, e ali nós atuamos, e ali foi necessário, a nível nacional, a capacitação dos conselheiros tutelares, porque ali ficou nítido a questão do racismo religioso, professarem uma outra fé, não conhecerem a realidade da religião. Enfim, nós precisamos trabalhar o relacionamento e o conhecimento do que é o racismo no Brasil. Para nós é muito importante em que nós tenhamos ações concretas, né? Falei sobre a saúde, falei sobre a educação, falei sobre a economia. Como que você fala no Brasil sobre o transporte, sobre mobilidade urbana, se você não fala sobre favelas, aglomerados? Que mobilidade urbana é essa que só trata onde ali os ônibus vão, o acesso, os horários de ônibus, que são escassos nesses lugares de periferia? Então, nós precisamos discutir políticas públicas como um todo. Segurança pública, né? Eu pude, durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, coordenar, né, e fazer parte de uma comissão de direitos humanos durante a intervenção. Ficamos durante todo o período da intervenção no Rio de Janeiro, reunindo no mesmo ambiente, militares e a população da periferia, da maioria negra. Colocávamos os dois nas mesmas salas para que a população de periferia conhecesse e entendesse o papel dos militares e os militares conhecessem essa realidade da população de maioria negra periférica, que a maioria são trabalhadores, não é porque moram na favela que são bandidos, é a minoria que ainda vai para o caminho errado, mas a maioria são trabalhadores que precisam ser respeitados. E nós tivemos um êxito, Manhana, nós tivemos um caso de racismo durante a intervenção, não teve nenhum caso de racismo durante a intervenção federal. Então, para nós é muito importante discutir políticas públicas em todos estes ambientes, segurança pública, saúde, educação. Então, o papel do Estado é este. Este é o papel do Estado. Fazer com que garanta os direitos desta população. E, infelizmente, todos os recortes raciais de toda a situação, você tem ali um agravamento, né? População LGBTQIA+, por exemplo, né? Para vocês terem uma ideia, vocês estão nos assistindo, a população trans, né, já é uma população em que nós temos a dificuldade, além da questão de discriminação, mas você tem ali a questão, principalmente, do número de agressões, né? A discriminação que se tornam agressões. Só que uma pessoa trans, negra, a expectativa de vida dela no Brasil é de 35 anos. Assim, é um absurdo quanto você, mulher, já tem toda a questão do feminicídio, a questão da violência à mulher, mas se é uma mulher negra, esse índice aumenta. Se você é uma população, se é da população LGBTQIA+, você já tem ali
a sua discriminação, já tem a violência, mas se você é negro ou negra, você ali vai ver esse índice aumentar. O racismo, ele faz com que ele perpetue em todos os lugares. E eu quero, importante falar, né, infelizmente o tempo nosso é curto, mas eu queria falar um pouco sobre a questão das cotas raciais. Pude monitorar as cotas durante alguns anos, e um dos grandes feitos, né, repito, não meu, mas de toda a minha equipe, que nós tínhamos, Maiana, na questão das cotas, né, no monitoramento das cotas, eu peguei aquela época das fraudes eleitorais, das fraudes nas cotas, nas universidades, pessoas não negras se passando por negros, e a gente, então, ali precisava criar um mecanismo. Então, acionei o STF na época para que só a autodeclaração não estava sendo suficiente, as fraudes elas estavam demais ali. E aí, então, o STF, conforme a nossa provocação, aditou a DPF 186. O que a DPF 186 falava? Que somente a autodeclaração não era suficiente, que não estava garantido o acesso à universidade à população negra. Só o declarar não estava, porque as fraudes estavam atrapalhando. Aí, então, quando ela acionou a DPF, a gente pôde fazer uma parceria, quero até que falar aqui o nome de duas pessoas da Secretaria de Planejamento do Governo Federal, Roseli Farias, o Gomor. Nós fizemos uma parceria junto à CEPI e a Secretaria de Planejamento, então, e ali assinei, criamos o ato normativo número 4, criando a Comissão de Heteroidentificação no Brasil. Graças a essa Comissão de Heteroidentificação, hoje, todos os concursos públicos, as universidades, têm um mecanismo para que ali seja verificado realmente se essas pessoas são negras ou não. A dificuldade que nós temos hoje entre pretos e pardos é porque nós temos, Maiana, 28 tipos de pardo, né? Desde o pardo mais preto, desde o pardo mais claro. E é uma discussão agora, né, na reavaliação do sistema de cotas e reserva de vagas, essa discussão, né, essa revisão não é uma revisão igual muitos querem, que acabe as cotas. Pelo contrário, nós temos que aumentar esse mecanismo. Porque se nós somos 50% da população brasileira, nós não temos que ter 30% ou 20% só de vagas para negros com concurso público. Nós temos que ser 50% também, já que nós somos a maioria da população. Então, este momento de revisão, nesses 10 anos das cotas raciais, é um momento de reflexão para que nós possamos ali avançar, para que nós possamos fortalecer esse mecanismo. Repito, o mecanismo em que as fraudes nos atrapalharam muito. Nós precisamos que as universidades elas possam ali se ambientar, né, para receber essa população periférica, porque o número de evasão de alunos negros na universidade é grande. Porque como que você faz uma universidade e que você não pode ficar em tempo integral, porque você trabalha. Nós trabalhamos. Não tem como a população negra fazer em tempo integral a universidade sem trabalhar. Então, para nós é muito importante que as universidades estejam capacitadas, ambientadas para receber a população negra, para que não haja uma evasão. Por mais que as cotas dão certo, são necessárias, nós precisamos fazer uma revisão realmente da nossa estrutura para a população negra nos ambientes acadêmicos. E a falta de realidade, né? A falta de conhecimento da realidade da população negra periférica faz com que nós tenhamos sempre que desmistificar, né? É muito fácil cobrar de uma família negra em que ali à frente está uma mulher negra, somente periférica, para que o menino esteja na escola. E o menino tem que estar na escola, a família tem que estar na escola. Os meninos, as crianças têm que estar na escola. Mas a realidade da periferia ela é muito difícil, é muito diferente. A mãe precisa de dinheiro em casa para comprar comida, a mãe precisa de sustentar a casa, e geralmente o único que ela tem são as crianças ali para ajudá-la ali no ganha-pão. E eu costumo dizer que esses dois mundos, né, esse mundo paralelo em que a população negra ela está à margem, ela faz com que nós sempre estamos recebendo migalhas, né, da sociedade em si, essa falta de estrutura. E eu costumo dizer que quando o Estado, né, eu falo de todo o Estado, né, o governo, a estrutura governamental, ela é ausente nesses locais periféricos, essa turma que está fora da lei ali adota
essas crianças e adolescentes que estão ali. Então, a ausência do Estado, ela faz com que nós realmente vivemos ainda mais o fortalecimento do racismo estrutural e sistêmico no Brasil. Eu sei que meu tempo aqui ele já acabou, mas para nós o Brian pode passar. Para nós é muito importante que nós tenhamos a necessidade, né, todos aqui, o secretário Paulo, Manhana, todos, a clareza da nossa realidade. Nós temos que eliminar o racismo hoje, urgente. E não basta a pessoa falar assim, eu não sou racista. Ela tem que ter práticas antirracistas. As práticas antirracistas são necessárias. Não é só falar que você não é racista. E essas práticas antirracistas é que mostram realmente se nós estamos do mesmo lado ou não. Não é uma luta de negros e não negros. Não é. Pelo contrário, são negros e não negros juntos lutando pela igualdade racial e pela equidade racial. Porque não basta só você se igualar ou incluir. Você precisa da equidade para que aquele negro permaneça e cresça naquele local. E essa frase, ela me acompanha, né? Durante a minha gestão na CEPI, foi a minha frase, e hoje me carrega durante toda a vida, que é a luta contra o racismo, ela não é só do negro, né? Ela é de todos nós, independente da cor da pele. E é essa a nossa luta, é essa a luta da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do Distrito Federal, é essa a luta também do Conselho, e é essa a nossa luta do Ministério Público, da Defensoria Pública, da CEPI, para que nós juntos possamos aí eliminar o racismo no Brasil de fato, de uma forma efetiva e de uma forma permanente. Brian, pode passar. Eu queria aqui deixar os meus canais aqui. Eu queria que quem aqui está assistindo ainda pudesse, ou no meu Instagram, ou no meu Facebook, mandar uma mensagem. Esse aqui é o livro dos 15 anos, né, da política de igualdade racial, ao qual eu fiz parte, foi lançado em 2018. São os relatos de toda a política de igualdade racial, desde a Matilde Ribeiro até a minha gestão, né? Aqui tem todos os ministros de igualdade racial que passaram pela CEPI até e aí eu quero presentear as pessoas que mandaram, eu vou mandar em arquivo mesmo. Então aqui está desde a gestão da Matilde Ribeiro, a gestão do Edson Santos, a gestão do Eloy Ferreira, a gestão da Luísa Bairros, a gestão da Nilma Lino, a gestão da Luizlinda Valois e a minha gestão. São os 15 anos da história da política de igualdade racial do Brasil. E eu quero, quem entrar aí nas minhas redes, manda mensagem, eu quero livro, eu vou mandar para vocês. Eu sei que aqui tem várias pessoas de vários estados me mandando aqui mensagem, que estão assistindo. Então eu quero mandar para vocês o arquivo digital desse livro e também um outro compêndio que eu lancei, que é como criar órgão de igualdade racial e como criar um conselho de igualdade racial. Então ali tem um passo a passo de como criar esses dois mecanismos que eu falei aqui, é importante. Então aqui tem meu WhatsApp, é pessoal, Instagram, Facebook, tem o meu YouTube, né? Tem várias entrevistas ali, várias matérias ali durante toda a minha trajetória e que está à disposição de todos vocês. Eu quero aqui encerrar agradecendo, né, a todos os que nos acompanharam até agora, de todo o país, né? Aqui estão não só os conferencistas aqui do Distrito Federal, mas aqui tem várias pessoas de todo o país aqui ligadas à pauta de igualdade racial, várias pessoas que militam e que lutam pela pauta de igualdade racial no Brasil e que estavam aguardando a conferência nossa, viu, Manhana? Hoje, durante o dia, recebi vários grupos e várias pessoas que estão nos assistindo, agradecendo e loucos aqui para ver como que ia ser a nossa conferência. Espero ter contribuído e me coloco à disposição do Conselho, me coloco à disposição de todos, para que nós possamos, cada vez mais, juntos,
termos um país mais igual. Muito obrigado. Nós agradecemos a especial abordagem feita pelo nosso secretário executivo, Juvenal Araújo, e informamos o seguinte para vocês. Amanhã, a partir das 8h30, daremos continuidade à programação desta conferência com a apresentação, a apreciação e aprovação do regimento interno da 5ª Condipir, no período matutino. E no período vespertino, as apresentações dos eixos temáticos. Uma ótima noite para vocês e até amanhã.